Esse é um momento de alegria para Chris Watts. Às 3h22, ele descobre que sua esposa, Shanann, está esperando o terceiro filho. No entanto, essa felicidade é apenas aparente, pois alguns meses depois, ele comete um crime brutal, tirando a vida de Shanann, do bebê que ela carregava e de suas duas filhas, Bella e Celeste. Fizemos isso de novo. Eu gosto daquela camisa. Sério. Isso é incrível. Então, rosa significa? Isso é só teste. Eu sei, eles acabaram de dizer, rosa vai ser pra meninas. Eu não sei. Apenas o teste. Isso é incrível. Nas primeiras horas de agosto de 2018, Chris Watts cometeu um crime brutal ao tirar a vida de sua família. Ele enterrou Shanann em uma cova rasa próxima a um poço de petróleo, localizado na unidade de armazenamento onde trabalhava, e descartou os corpos de suas duas filhas em tanques de óleo. Após o desaparecimento da esposa e das crianças, Watts fez um apelo público emocionado, pedindo pelo retorno seguro delas. No entanto, suas mentiras não demoraram a ser desmascaradas. Em 15 de agosto, ele foi preso após confessar, durante um interrogatório, o assassinato de Shanann. Mais tarde, ele admitiu também ter matado suas filhas e revelou que planejou os crimes por semanas. Segundo sua versão, ele teria dado ocitocina a Shanann na tentativa de interromper a gravidez, acreditando que isso facilitaria seu relacionamento com a amante. Em 6 de novembro de 2018, Watts se declarou culpado de múltiplas acusações de homicídio em primeiro grau e foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Susan Powell, nascida Susan Cox, e Joshua Powell se casaram em abril de 2001 após um breve namoro. Ambos eram seguidores da fé mórmon, embora Susan fosse mais dedicada à religião do que o marido. Logo após o casamento, o casal morou por um curto período na casa do pai de Joshua, Steve Powell, em South Hill, Washington. No entanto, Susan percebeu que o sogro havia desenvolvido uma obsessão por ela e a estava secretamente filmando. Preocupada, Susan insistiu que o casal se mudasse, e eles acabaram se estabelecendo em West Valley City, Utah, onde tiveram 2 filhos, Charles, nascido em 2005, e Braden, em 2007. Apesar da aparente estabilidade familiar, o casamento enfrentava problemas. Joshua demonstrava um comportamento controlador, recusava-se a participar dos serviços religiosos com a família e mantinha contato frequente com o pai, o que gerava tensão. Além disso, o casal enfrentava dificuldades financeiras devido aos hábitos de gastos excessivos de Joshua, que levou o casal a acumular dívidas significativas. Em 2007, Joshua declarou falência, com mais de $200 mil em dívidas. Em julho de 2008, Susan gravou um vídeo preocupante, no qual expressava suas preocupações sobre o futuro e documentava seus ativos, como se estivesse se preparando para o pior. Ela também compartilhou com amigos os problemas em seu casamento e começou a explorar a possibilidade de se separar de Joshua. A situação indicava que o relacionamento estava em crise, com Susan cada vez mais consciente dos riscos que enfrentava. Na manhã de 6 de dezembro de 2009, Susan, Charles e Braden participaram de um serviço religioso e depois passaram a tarde na casa de um vizinho. No dia seguinte, amigos e familiares ficaram preocupados ao não conseguirem entrar em contato com Susan ou Joshua e relataram o desaparecimento de toda a família. A polícia invadiu a casa temendo que a família pudesse ter sido vítima de envenenamento por monóxido de carbono, mas não encontrou ninguém. No entanto, notaram 2 ventiladores soprando em um ponto úmido no sofá. Por volta das 17 horas do dia seguinte, Joshua voltou para casa com os 2 filhos e foi levado para a delegacia para interrogatório. Ele afirmou que havia deixado Susan dormindo em casa pouco depois da meia-noite do dia 7 de dezembro e levou as crianças para acampar em Simpson Springs, no oeste de Utah. Essa história parecia altamente suspeita, já que Joshua teria ido acampar após a meia-noite, em condições de congelamento, e precisava estar no trabalho poucas horas depois.
A polícia visitou Simpson Springs, mas não encontrou evidências do acampamento descrito por Joshua. Durante uma nova busca na casa dos Powell, os investigadores encontraram vestígios de sangue de Susan no chão e uma carta escrita por ela, expressando medo por sua vida. Em um movimento estranho, logo após o desaparecimento da esposa, Joshua liquidou os fundos de aposentadoria de Susan, cancelou seus compromissos regulares e retirou os filhos da creche. Ele também deu várias entrevistas à mídia, nas quais tentou justificar sua decisão de levar as crianças para acampar em condições tão adversas. Ele afirmou que já haviam feito isso antes, mas o relatório do tempo indicava uma nevasca, tornando a história ainda mais improvável. Posteriormente, descobriu-se que o casal enfrentava sérios problemas conjugais e Susan havia expressado preocupações sobre sua segurança. O desaparecimento de Susan permanece um mistério, mas as circunstâncias suspeitas e as ações de Joshua após o fato levantaram muitas questões sobre seu envolvimento. O filho mais velho, Charlie, confirmou que a viagem de acampamento havia acontecido e que sua mãe, Susan, estava com eles. No entanto, o filho mais novo, Braden, contou uma história diferente. Ele desenhou uma van com 3 pessoas dentro e disse aos cuidadores que mamãe estava no porta-malas. Apesar dessas pistas, a polícia não tinha evidências suficientes para acusar Joshua de qualquer crime, embora ele permanecesse como pessoa de interesse no desaparecimento de Susan. Após o desaparecimento de Susan, Joshua levou os filhos e voltou a morar com seu pai, Steve Powell. Ele tentou repetidamente descredibilizar Susan como mãe, espalhando rumores falsos sobre sua saúde mental. Enquanto isso, os pais de Susan lutaram pela custódia dos netos. Quando a polícia descobriu pornografia infantil e vídeos secretos de várias mulheres e meninas no computador de Steve Powell, os avós maternos conseguiram a custódia temporária de Charlie e Braden. Joshua se mudou e recebeu permissão para visitar os filhos algumas vezes por semana, sob supervisão de uma assistente social. Em 5 de fevereiro de 2012, Charlie e Braden ficaram animados para uma visita supervisionada à casa de Joshua. Quando chegaram, Joshua fechou a porta na cara da assistente social, Elizabeth Griffin Hall. Logo depois, a casa explodiu, resultando em um assassinato que matou Joshua e as 2 crianças. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, mas o legista também descobriu que as crianças tinham ferimentos significativos na cabeça e no pescoço, causados por um machado encontrado perto do corpo de Joshua. A casa estava encharcada de gasolina. Joshua havia nomeado seu irmão, Michael Powell, como beneficiário principal de sua apólice de seguro de vida. Muitos suspeitavam que Michael estava envolvido no desaparecimento de Susan, junto com Joshua. Essa suspeita se intensificou quando, em 11 de fevereiro de 2013, Michael tirou sua vida pulando do telhado de uma garagem. Charlie e Braden estão enterrados no cemitério Woodbine, em Washington, onde também há um memorial para sua mãe, Susan. Ela continua desaparecida, mas, dado o destino trágico de seus filhos, acredita-se amplamente que Susan foi assassinada por Joshua, possivelmente com a ajuda de seu irmão Michael. Peter Madsen nasceu na Dinamarca em 1971. Durante seus anos escolares, ele desenvolveu um interesse por combustíveis de foguetes e, em 3 de março de 1986, construiu e lançou seu primeiro grande foguete, que acabou caindo. No entanto, essa experiência despertou sua paixão e ele continuou a experimentar e a consultar engenheiros, apesar de não ter uma educação formal. Para aprimorar seus conhecimentos, Madsen fez cursos de soldagem e engenharia, especialmente focados em submarinos. Muitas pessoas reconheceram o grande potencial em suas invenções, e ele recebeu apoio financeiro de indivíduos, organizações e empresas que acreditavam em seu talento. Madsen construiu 3 submarinos, o UC-1 Freya, o UC-2 Cracker e o UC-3 Nautilus. Além disso, ele foi cofundador dos Copenhagen Suborbitals. Em uma entrevista de 2014 com Fabian Borges, Madsen falou sobre suas inspirações, mencionando Wernher von Braun, o cientista alemão pioneiro em foguetes
que desenvolveu o míssil V2, usado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Madsen descreveu von Braun como uma figura complexa, mas que representava uma fonte de inspiração para ele. Para o exército alemão, nas décadas de 1930 e 1940, muito dinheiro foi investido no desenvolvimento de foguetes que, apesar de não terem impacto significativo no esforço de guerra da Alemanha, acabaram sendo fundamentais para o avanço da exploração espacial. Tudo parecia dentro da normalidade, mas pouco mais de 3 anos após essa entrevista, Peter Madsen cometeu um crime brutal. Ele assassinou uma mulher e desmembrou seu corpo de maneira horrível a bordo de uma de suas invenções. Em 11 de agosto de 2017, Madsen foi detido depois do naufrágio do submarino UC-3 Nautilus e do desaparecimento da jornalista sueca Kim Wall, que foi vista viva pela última vez dentro da embarcação. Inicialmente, Madsen alegou que Kim havia desembarcado na noite anterior ao naufrágio. Depois, mudou sua versão, dizendo que ela faleceu em um acidente dentro do submarino e que ele se desfez do corpo no mar. 10 dias depois, um torso humano foi encontrado na costa de Amager e exames de DNA confirmaram que pertencia a Kim Wall. O corpo apresentava múltiplas perfurações feitas para liberar gases e evitar que boiasse, além de estar preso a um pedaço de metal para garantir que afundasse. Em 25 de agosto, as acusações contra Madsen foram ampliadas para incluir o manuseio indevido de um cadáver. Durante uma audiência em 5 de setembro, ele declarou que Kim morreu ao ser atingida na cabeça por uma tampa de escotilha que ele teria acidentalmente soltado. Essa versão foi desmentida em 7 de outubro de 2017, quando mergulhadores da Marinha Real Dinamarquesa, auxiliando a polícia, encontraram a cabeça, os braços e as pernas de Kim no fundo da baía de Køge, dentro de sacos plásticos, junto com uma faca e pedaços de suas roupas. Todos os restos mortais estavam presos a pedaços de metal para evitar que emergissem. Os exames revelaram que não havia sinais de fratura no crânio. Após mudar repetidamente sua versão sobre a morte de Kim, Madsen acabou sendo formalmente acusado e condenado pelo assassinato, além de ser responsabilizado pelo tratamento desrespeitoso do corpo e por agressão sexual. Ele recebeu a pena de prisão perpétua. Em 20 de outubro de 2020, um vídeo impactante foi divulgado mostrando o momento em que Madsen foi recapturado após conseguir fugir da prisão. Durante a operação, a polícia descobriu que ele carregava um objeto semelhante a uma arma e usava um cinto que aparentava conter explosivos. Posteriormente, verificou-se que se tratava apenas de uma farsa. Você poderia imaginar que as imagens chocantes mostravam um homem profundamente arrasado por ter perdido tudo. No entanto, o que realmente o afligia não era o remorso, mas sim o fato de ter sido capturado. Esse homem era Luiz Garavito, também conhecido como A Besta, um dos assassinos em série mais cruéis da Colômbia. Entre 1992 e 1999, ele abusou e assassinou pelo menos 193 meninos e jovens no oeste do país, tornando-se o criminoso mais prolífico da história moderna no que diz respeito a esses crimes. Garavito foi finalmente preso em 22 de abril de 1999 e permaneceu sob custódia por meses até confessar seus crimes em outubro do mesmo ano. Ele foi condenado por 138 dos 172 assassinatos pelos quais foi acusado, recebendo uma pena total de 1.853 anos e 9 dias de prisão, a mais longa já registrada na Colômbia. No entanto, devido às leis do país, a pena máxima possível era de 40 anos. Como colaborou com a polícia na localização dos corpos de suas vítimas, sua sentença foi ainda mais reduzida para apenas 22 anos. Em 2003, uma nova confissão de Luiz Garavito fez com que o número oficial de suas vítimas aumentasse para 221. Ele cumpria sua pena em uma prisão de segurança máxima em Valledupar, no departamento de César, Colômbia. Devido à gravidade de seus crimes, foi mantido isolado dos outros detentos para garantir sua própria segurança.
Notavelmente, em 2023, ele se tornou elegível para a liberdade condicional. No entanto, sua tentativa de sair da prisão foi barrada. Apesar disso, Garavito permaneceu otimista, acreditando que seria libertado em breve e até expressou o desejo de ingressar no Congresso colombiano. Felizmente, o destino tomou outro rumo. Em 12 de outubro de 2023, Garavito faleceu em um hospital aos 66 anos. Mais tarde foi revelado que, se não tivesse morrido, ele provavelmente teria sido libertado dentro dos 3 anos seguintes.